Muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola nesta segunda-feira, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro extremamente positiva para a dupla Grenal. E a gente vai trazer toda a repercussão, mas também informações projetando a semana. E claro, contando sempre com a sua participação. Boa tarde, Roberto. Tudo Boa bem? tarde, Chico. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Participe com a gente através do nosso Twitter, @donosdabola_rs, ou acesse a nossa página no Facebook. Ou também pelo nosso e-mail, donosdabola@band.com.br. Mande o seu recadinho. Participe conosco. O Internacional é o novo líder do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time de Abel Braga fez o tema de casa contra o Atlético Paranaense. Se o campeonato terminasse agora, o Inter seria campeão da competição? E com o menor número de pontos da história. Chupa, doutor Bellini. Nossa, você já viu que promete. E ainda assim, o Inter foi beneficiado pelos resultados paralelos. Acompanhe. O jogo entre Inter e Atlético Paranaense serviu como o último teste da FIFA para a Copa do Mundo no Brasil. Cerca de 700 pessoas fizeram parte deste processo. Além disso, o confronto foi especial. Os jogadores entraram em campo com uma mudança na camisa. Em vez de seus nomes, os atletas carregaram nas costas os nomes de suas mães. Tudo por causa da comemoração do Dia das Mães. A equipe de Abel tinha o objetivo de se manter entre os primeiros da tabela e o técnico, pela primeira vez no Brasileirão, pôde repetir o time. O entrosamento foi visto assim que a bola rolou. Só que neste lançamento de Alex para Arangues, o chileno estava impedido. D'Alessandro assustou com este chute. E quando o assistente marcou impedimento neste lance, Rafael Moura só lamentou. O time de Abel arriscou com Alex, enquanto o Atlético não levou perigo no primeiro tempo. Aos 35 minutos, o zagueiro Paulão se lesionou e foi substituído por Hernando. E apesar das tentativas de gols do Inter, ninguém abriu o placar e nenhuma mãe pôde comemorar. Diferente do que aconteceu no segundo tempo. Mais uma vez o Inter atacou primeiro. Mas foi o Atlético que abriu o placar com Marcos Guilherme. Não vamos agora sair do desespero e para querer fazer o gol de qualquer maneira. O gol vai sair com naturalidade. É claro que tivemos a felicidade de marcar logo o gol de empate e isso incendiou a equipe. A resposta veio 2 minutos depois. Alan Patrick achou D'Alessandro, que deixou tudo igual. A mãe Gladys, que está na Argentina, foi a homenageada, assim como todas as coloradas. Feliz Dia das Mães para todas, as mães, especialmente as coloradas, a daqui do Sul. Para minha mãe, que na Argentina não é Dia das Mães, mas a gente sempre tem presente elas. A minha está longe, mas está aí, está presente. O time do Paraná reagiu com Ederson e Paulo Dias, mas perdeu Marcelo, que saiu lesionado e chorando. Pressão de um lado e de outro. Até que Alan Patrick marcou um golaço, o gol da virada. A dona Crislaine, mãe de Alan, deve ter ficado bem feliz. Afinal, ele está em grande fase. E ele queria mais. Só que deixou o jogo para a entrada de Otávio. Suelton perdeu a chance de empatar nos minutos finais, assim como o Mosquito. Final de jogo e mais uma vitória colorada. Agora faltam mais 5 rodadas até a parada para a Copa do Mundo. Até aqui, dos 12 pontos disputados, o Inter conquistou 10. Na próxima rodada será a vez de encarar o Criciúma fora de casa. Mas antes disso, no meio da semana, na quarta-feira, o time de Abel recebe o Cuiabá pela Copa do Brasil. O que eu quero quarta-feira é passar, cara. Se vai ser com 0-0, se vai ser com 1-0, se vai ser com 1-1. Só não pode ser 2-2, se vai ser nos pênaltis. É jogo classificatório, é jogo fundamental para os nossos objetivos. Agora, vamos encarar com seriedade, porque a outra equipe, você viu lá, né? Muito rápido, jogou o tempo todo lá no contra-ataque, esperando. Só que agora, se eles não vierem, nós vamos sair, ficar 0-0. Eles têm que fazer o gol, né? Não vou botar meu time atrás, que seria uma incoerência em minha parte. Agora, nós temos que saber jogar com um gol feito fora de casa.
Aqui com o Fabiano Baldasso, Homero Bellini Júnior, Carlos de la Rocha, para analisar essa vitória do Internacional. É mais do que isso, né? Que combinada com os resultados do domingo, tornou o Inter líder isolado. O Baldasso estava lá no Beira-Rio no sábado, né? E eu pergunto para você se é justa essa liderança do Internacional. Só um pouquinho. Opa, mas o que Quero me defender da agressão gratuita que eu fui vitimado. Verdade. Covarde. Tem direito de resposta. Covarde. Tem direito de resposta. sem caráter. Nenhum. Uma manifestação que quase pareceu colorada. Eu sei que não, mas quase pareceu colorada. Quero dizer que eu nunca disse que o Inter corria o risco de ser rebaixado esse ano. Lá no início da temporada teve gente que disse que o Inter corria o risco de ser rebaixado. Só isso. Teve gente que disse isso. Muito obrigado, comandante. De nada. Falo para alertar, para as pessoas melhorarem. Olha aqui, ó. Assim, ó. Eu sei que é motivo da matéria e que é capa dos jornais e é o que mais se fala, que é o Inter ser líder do campeonato. Confesso para vocês que isso, nesse momento, para mim, interessa pouco, porque, gente, falta o campeonato inteiro. O que me interessa é desempenho e progresso. O que nós vimos no sábado? O Abel ficou bravo porque um repórter disse, um repórter perguntou para o D'Alessandro no final do primeiro tempo se o time tinha acordado no segundo tempo. E aí o Abel veio com a estatística na coletiva falando que tivemos 75% de aproveitamento, de posse de bola, chutamos 5 bolas a gol. Verdade, mas o primeiro tempo do Inter não foi bom. O Internacional no primeiro tempo teve aquilo que a gente já diagnosticou como problema, que é a falta de um homem de velocidade e uma válvula de escape. O Atlético Paranaense no primeiro tempo do sábado foi um time bastante fechado, o Inter circulou a bola bastante de um lado para outro e não teve penetração nenhuma. As conclusões do Inter foram basicamente de fora da área e o Inter não teve no primeiro tempo nenhuma chance de gol. Tanto que no intervalo, eu comentando a partida, eu cheguei a pedir a saída do Alan Patrick e a entrada do Sacha no time. Só que o segundo tempo apresentou uma modificação importante que inverteu a história do jogo. O Atlético Paranaense fez um gol e, por algum motivo inexplicável, se abriu, gostou do jogo e abriu espaços para o Internacional. Só para confirmar, o repórter que fez a pergunta foi o Lucas Rolim, da Rádio Metrópole, AM 1570. Ele me mandou uma mensagem dizendo que foi mal interpretado até. Ele disse, eu sei que vocês trabalham muito a repercussão no Donos da Bola e tal. O Abel entendeu errado, claro que ele tem o direito de se manifestar, mas eu não quis dizer que o Inter estava sonolento. Ele quis dizer que o Inter caía de rendimento no segundo tempo, como de fato caía. E o Inter inverteu essa lógica nesse jogo. Mas o primeiro tempo do Inter não foi bom, não. No segundo tempo, com o Atlético fazendo gol e se abrindo, aí cresceram o D'Alessandro, aqueceu o Alan Patrick, que foi o melhor nome do jogo. O Alex jogou demais, se movimentando como um menino, mostrando que o Qatar destrói uma parte física do jogador. Impressionante. Destrói. É outro jogador. O Alex virou um menino jogando bola. Teve um jogador do Inter que é execrado. Execrado talvez seja um exagero meu, mas ele fez uma grande atuação no sábado, ele se chama Williams, que possivelmente seja o melhor ladrão de bolas do futebol brasileiro. Faz alguns anos já. O problema dele é a distribuição, mas nesse jogo a distribuição dele foi boa também. Eu acho que foi uma boa partida do Internacional. Ainda com alguns problemas importantes, que é essa falta do homem de velocidade que vai vir a ser o Martin Luque, mas foi uma boa apresentação. Tu sabe que, aliás, a Rádio Metrópole faz um bom trabalho, tá? Não só o Lucas Rolim, o Kelvin Lopes também, um garoto novo, bom repórter também, diga-se de passagem. Eu só quero dizer o seguinte, ó. A estatística mostra tudo, mas não mostra completamente tudo. É que nem biquíni, né? Mostra quase tudo, menos o essencial. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Porque o Inter pode ter tido 77% de aproveitamento no primeiro tempo, ou de posse de bola, 66% durante todo o jogo, mas poderia ter perdido o jogo. Claro. Era só as 2 bolas não terem entrado. Claro. Então, o scout seria o mesmo, e o Inter teria perdido. Então, não dá para tu se basear totalmente no scout. Claro que ele é uma referência, claro que realmente tu pode ter ele como um dado expressivo do jogo, mas ele nunca será definitivo. Ribeiro Neto, o Barcelona foi desclassificado pelo Chelsea. Não, pega da Inter de Milão, aquele da Inter de Milão. O Barcelona foi desclassificado pelo Chelsea numa Champions League com 72% de posse de bola. Tá bem, não. Assim, ó, não vamos também desconsiderar aqui que posse de bola é fundamental. Não. Ela só não é tudo. Não é tudo. Mas é Porque o controle da bola, em tese, tu tá fazendo no mínimo que teu adversário não tenha a bola no pé e não esteja chegando no teu setor defensivo. Agora, ela pode não definir o jogo. Até porque tem time, desculpa, Cadu, é que tem time que tem a posse de bola, mas não faz nenhuma jogada vertical, né? Que foi o Inter no primeiro tempo. Na lateralidade, Foi o Inter no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Mas é que eu vejo assim, gente, eu vejo o Inter superior, se não o jogo todo, mas superior ao Atlético Paranaense. E quando foi pra frente, claro, depois
depois que tomou o gol, em 2 jogadas acabou vencendo o jogo e não correu mais riscos depois disso. Não, no final correu. Por causa de uma pressão, final volume, mas natural. É que aí o time empata, e aí como é que fica? Vai avaliar só pelo resultado? Mas eu não vi o Dida trabalhando, eu não vi, sabe, bola na trave. O Atlético no final ele impôs algum tipo de dificuldade para o Inter. Uma pressão, volume. Quando o goleiro tocar. Assim, ó, eu acho aí que... é normal também do jogo, né? Claro, tá perdendo. Eu acho assim que o desempenho do Inter, para mim, ele é plenamente aceitável. E eu acho que o Internacional é líder do campeonato com merecimento. Eu acho que aí algumas coisas podem ser analisadas também. O Internacional está fazendo o tema de casa. O que é isso? O Internacional teve 3 partidas dentro do Beira-Rio. E ganhou elas todas. Tá? E teve um jogo fora e empatou. Quer dizer, isso é campanha de campeão. Tu vencer em casa e empatar fora. É retocável. O torcedor do Inter pode dizer, pô, mas o jogo do Botafogo foi uma lástima. Porque o Inter estava ganhando de 2-0 e acabou entregando o empate. Teria 100%. Mas assim, ó, nós não estamos vendo no campeonato, tirando os clubes catarinenses que estão lá na rabeira, surpreendentemente, porque são os 3 abraçados, né, lá embaixo, nós estamos no início do campeonato e está tudo muito embolado ainda. O melhor time ainda não entrou na competição, que é o Cruzeiro. É o melhor time desse campeonato brasileiro, vai em grupo, embolado, em time. Menos antes da 10ª rodada, no mínimo, vai continuar embolado. Em termos de perspectiva para o Inter, as perspectivas são boas, porque se o Inter, que ainda tem contestações no quesito desempenho, só joga o primeiro tempo bem, ou só joga o segundo bem, não consegue jogar os 90 minutos numa regularidade, e mesmo assim é líder, então a perspectiva é boa, porque imagina-se que quando conseguir equilibrar desempenho bom nos 2 tempos, então vai ser melhor ainda. A perspectiva é boa. Tu observa o seguinte, o Cruzeiro, de quem tu falaste, está em 5º lugar, tem 7 pontos, mesma pontuação do Grêmio. Jogando com reservas. Jogando todas as partidas com as reservas, e ontem foi operado no clássico contra o Atlético Mineiro, senão o resultado tinha sido outro. O senão desse processo é o seguinte, se o Cruzeiro, por um acaso, for o campeão da Libertadores. Aí eu acho que ele não vai figurar no Brasileiro com possibilidade de título por uma questão natural. Lembra que o Galo, ano passado... mas não para ganhar. Agora, se o Cruzeiro não ganhar a Libertadores da América, eu acho que entra no Brasileiro como o principal favorito. Eu acho que o São Paulo tem um bom grupo. Mas não muito diferente, né? E o Corinthians... O Fluminense é um bom time. O Fluminense é um bom time porque tem uma recuperação... Mas paramos aí, né? O Fluminense tem uma recuperação importante do Conca, o Sob está jogando muito bem e o Fred também. O Fluminense vai... E é o adversário do Grêmio no final de semana. Eu acho que o Cruzeiro, mesmo ganhando a Libertadores, mesmo ganhando, ainda é o favorito. Eu não sei, eu acho que não. Que assim, ó, a gente tem um campeonato longo, tu ganha com um grupo, né? Isso é uma máxima. E o grupo do Cruzeiro tá provando, né? Ele passa por cima dos adversários, só não passou no clássico, com um time reserva, gente. Reserva. Mas isso também é muito relativo. O Grêmio venceu a única partida da Arena com o time reserva. Vou fazer uma mas aí é um, né? O Cruzeiro tem uma regularidade. Na Libertadores, com o time titular, o Cruzeiro tá indo, mas se segurando, né? Sim, passando de fase sempre um pouquinho no sufoco, né? E jogando foi assim mal. na primeira fase. E vai ter que recuperar o 1-0 contra o São Lourenço. Ele tá na mesma situação do nas Grêmio. oitavas contra o Cerro, contra o São Lourenço, vai ter que reverter na mesma situação do Grêmio. Isso que o Cadu tá lembrando é importante, ver que o Everton Ribeiro tá jogando pouco nessa temporada. Aquela mecânica maravilhosa do Cruzeiro de bons jogadores, nenhum craque, mas todo mundo jogando bem, isso diminuiu muito nesse ano, isso também é verdade. Mas com tudo isso, salvo alguma excepcionalidade, se passar pelo São Lourenço é campeão da Libertadores, né? Que os times que estão... Não dá para dizer, não dá para dizer. Vai me desculpar, não dá para dizer, mas a tendência... Não estou dizendo que é sério, mas acontecer. Cara, essa Libertadores não tem tendência nenhuma. Mas o Cruzeiro é mais tá muito nivelado. O Cruzeiro passando é favoritíssimo. De alguma forma, existem os que estão desvalorizando a campanha do Internacional pelo fato de ter jogado 3 partidas em casa e alguns até citando os adversários que o Inter pegou. Vamos lá. Os adversários que o Inter pegou. O Atlético Paranaense, esse não vai ser campeão brasileiro, mas ele não vai brigar contra o rebaixamento. Ele é um time razoável, como é o Vitória da Bahia, que o Inter ganhou também. Qual foi o outro que o Inter ganhou? O Sport. O Sport Recife é um time que vai fazer uma campanha média também. O Curitiba ontem fora de casa. O Inter ganhou de times médios até agora. O Botafogo é outro time médio que o Inter só não ganhou porque o segundo tempo foi um horror. Então o Inter não jogou até agora contra os piores times da competição. O Grêmio pegou um dos piores times da competição ontem, que foi a Chapecoense, que tu tem obrigação de ganhar lá como o Grêmio ganhou. Mas a campanha do Inter, ela vale sim bastante. 3 jogos em casa e um fora, bom. Se apresentassem pra gente a tabela do campeonato antes do jogo e dissessem, lá na 4ª rodada, o que o Inter tem que estar fazendo?
Tem que Não, ser líder. tá Tem que bom. ser líder. Tem que ser Tá líder. bom. E é líder, Aproveitamento bom. bom. Tá bom. Roberta Gabardo. Gostei disso. O Diego Ferreira, se o Inter ganhar do Corinthians, São Paulo, Fluminense, aí sim eu vou confiar mais nesse time. Falta muito ainda. O Henrique da Cunha, esse esquema do Abel com o volante deixa o William sozinho na cobertura. Quando pegar um adversário mais forte, dificilmente dará certo. O Elton Menezes, fui no Beira-Rio e não tinha mais ingresso, mas sobraram cadeiras vazias. A direção tem que resolver isso, foram vários colorados como eu que ficaram fora por falta de ingresso.